graça. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18. Amém? Lucas, capítulo de número 4, no verso de número 18. Já está aí no telão. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, em nome de Jesus. Quem não achou, só lê o telão que está aí no telão. Amém? Aqui diz, verso 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu glorifico a Deus, irmãos, pelo poder que o Evangelho tem nas nossas vidas. O poder da palavra que Jesus apregoou sobre este mundo. Eu acho interessante que a visão, amém, a visão toda do Evangelho, ela está centralizada em, primeiro, abrir os nossos olhos. Não tem como, irmãos, o Evangelho fazer efeito nas nossas vidas se nós não conseguirmos enxergar quem é que está por trás do poder do Evangelho. O que é exatamente o Evangelho? É nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. E mesmo não enxergando carnalmente, estamos vendo-o espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele falava no livro de Coríntios sobre os homens carnais, ou seja, as pessoas, né? Não diz homem, diz pessoas carnais e as espirituais. As pessoas carnais são aquelas que não conseguem de forma alguma enxergar o poder do Evangelho. Pessoas naturais que às vezes eles vêm até para a igreja, mas o que eles enxergam dentro de uma igreja ou quando ouvem a palavra de Deus? O materialismo. Os irmãos entram, às vezes entram na igreja, olha as pessoas sentadas nos bancos, vê os bancos, vê os tocadores, vê o altar, vê o pastor falando, mas é um nível material. Ele não conseguiu ter uma visão totalmente plena espiritual. A visão espiritual, irmãos, ela vem quando nós verdadeiramente ouvimos a palavra de Deus e entendemos que Jesus é a luz. A partir do momento que nós entendemos que Jesus é a luz, nós não vamos andar mais em trevas, porque nós vamos enxergar o poder do Evangelho. O Evangelho vem com um poder totalmente, um poder libertador. É um poder que veio para tirar as pessoas de uma vida de opressão, uma vida oprimida. Porque o mundo oprime as pessoas e as pessoas não conseguem entender que a opressão é uma opressão espiritual que está dentro do mundo carnal. Mas a partir do momento que nós temos aquela visão que Cristo é o libertador, nós temos aquela visão que aceitamos Jesus como nosso Salvador, e Ele entrou no nosso coração para fazer morada, e nós conversamos com Ele, e Ele nos ouve, e também no nosso interior nos responde. Existem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é isso, o poder do Evangelho. Eu entendo quando Jesus estava na cruz, e os soldados ali zombando dele, e furaram ele com uma lança, e chegou um momento que Jesus olha para eles e ele fala o quê?
Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Por que não sabem? Porque estão cegos espiritualmente. Não conseguiram enxergar quem era aquele homem que estava na cruz. Não conseguiram enxergar que aquele homem que estava ali era o Filho de Deus, e o poder estava sobre ele para libertar. A mesma forma, ainda hoje, há muitas pessoas, irmãos, e às vezes até crente, que se julgam crente, que não conhecem, na verdade, a meta do Evangelho, ou o poder do Evangelho, ou o amor de Jesus Cristo por nós e pelo mundo. Não compreenderam que precisam se entregar completamente para Jesus, de todo o coração, para poder ter uma visão espiritual. Se nós não fizermos isso, o Espírito Santo não vai entrar em nós, e a nossa visão espiritual não vai mudar. O reino espiritual é completamente diferente do reino material. Quem vive no reino material não consegue ver o reino espiritual. Por isso que nós vemos que lá no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o templo da adoração antigamente, que tinha o primeiro tabernáculo e o segundo tabernáculo. E o primeiro tabernáculo era dividido pelo segundo tabernáculo. E Paulo falava: enquanto estiver de pé o primeiro tabernáculo, o segundo tabernáculo não terá visão. Quem estiver dentro do primeiro tabernáculo, preso nele, no materialismo, não vai conseguir ter visão do segundo tabernáculo, porque o primeiro é material, o segundo é espiritual. O primeiro, onde estavam os sacerdotes fazendo os trabalhos, os serviços ali da casa, mas dentro do segundo tabernáculo estava a glória de Deus e a presença de Deus, o poder de Deus. Por isso diz a palavra que Jesus foi lá e rasgou o véu do templo. Jesus rasgou o véu do templo porque era o véu da separação, dividia o primeiro tabernáculo e o segundo tabernáculo. E Paulo dizia: o primeiro tabernáculo é terrestre, mas o segundo tabernáculo ele é espiritual. O que ele disse: enquanto o primeiro tabernáculo estiver de pé, nós não teremos visão do segundo tabernáculo. Ele disse: enquanto o mundo carnal viver, enquanto você viver no mundo carnal e não quiser largar dele, não mergulhar dentro do segundo mundo, você não vai conseguir ter visão do reino espiritual. Ele quis dizer que nós temos que deixar todas as obras do corpo e da carne. Temos que viver uma vida espiritual, porque Paulo disse: há pessoas carnais e há pessoas espirituais. As pessoas espirituais entenderam que eles não podem mais ficar dentro da visão do primeiro tabernáculo, tem que entrar dentro da visão do segundo tabernáculo, onde está a presença de Deus. Nós temos que entender que nós temos que, às vezes, irmão, entender que o nosso corpo carnal precisa ser sacrificado, aleluia, com jejuns, orações e sacrifícios, e deixamos o materialismo, o mundanismo, e Deus sempre está falando sobre isso. Nós precisamos ter a visão do segundo tabernáculo, mas enquanto nós não agradarmos ao Espírito Santo, que nos transporta para dentro do mundo espiritual, aleluia, nós damos muita razão e visão para o nosso corpo material e para a visão do materialismo. Nós precisamos derrubar esse muro da separação, que é o materialismo, e mergulhar dentro do mundo espiritual. Por exemplo, todos nós entramos por aquela porta dentro. O que é que tem aqui dentro? Responde para mim, o que você está vendo aqui dentro? Você está vendo pessoas, cadeiras, músicos, e como eu estou falando agora, pastor, a minha Bíblia diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Mas então nós precisamos melhorar a nossa visão espiritual, porque nós estamos vivendo de uma forma errada, irmãos. Quando nós entramos aqui, nós falamos: esse culto é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. A nossa visão, ela vai para o reino da glória de Deus. E nós estamos dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor está presente neste lugar. Espírito Santo, eu sei que você está dentro desta casa.
E eu sei que aqui dentro deste lugar, nesta noite, tem anjos andando no meio da igreja a serviço de Deus, porque este lugar é a casa de oração que Jesus disse. Nós estamos dentro de um reino espiritual, estamos aqui com o nosso corpo material, mas nós temos que viver num reino espiritual, porque não se pode agradar a Deus dentro de um reino material, mas tem que ter a visão espiritual, para podermos trazer o Espírito Santo para a nossa vida e vivermos dentro de um mundo espiritual. Precisamos ter a visão do Espírito, irmãos. Nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Não adianta você entrar aqui dentro da igreja e ficar conformado. Eu não dou glória, eu não dou aleluia, eu não peço para Jesus me mostrar nada, eu não peço para Jesus me revelar nada. Não, nós não éramos assim, irmãos. Nós vínhamos para a igreja com um pensamento. Qual o pensamento? Senhor, eu quero ter visões. Senhor, eu quero ter revelações. Eu quero ver a Tua presença. Eu quero sentir a Tua glória. Eu quero ter uma visão diferente. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos naquele sentido de jejum e oração. Não, eu vou jejuar e orar, porque nós queremos ver coisas espirituais. Nós estávamos aqui numa consagração no domingo, eu lembro, e foi interessante aquilo. Eu estava falando da palavra de Deus, de repente, irmãos, eu senti que caiu sobre mim algo, e parou na minha frente do púlpito da igreja aqui. E aquele ser que parou aqui, ele foi em direção à igreja, e todos foram tomados pelo Espírito Santo. Houve línguas estranhas, Deus se manifestou. Porque nós estamos aqui buscando, irmãos, algo espiritual. Nós não estamos aqui, aleluia, com sentido material só. Chegar aqui, se conformar, assiste o culto, vai passar a hora, vai dar daqui a pouco da hora de ir embora, acaba logo esse culto que eu quero ir embora. Irmão, não resolveu nada, porque nós não viemos aqui com sentido carnal. Nós estamos buscando a presença de um Deus Todo-Poderoso, aleluia, de um Jesus Cristo ressuscitado, que fala, que ouve, aleluia, que tem prazer de falar conosco, aleluia, que nos enviou o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que se manifesta no meio da igreja, e Ele é que traz a glória de Deus, para que os milagres aconteçam, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação. A palavra de Deus, aleluia, nos dá uma visão completamente diferente. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Estamos dentro, aleluia, de um reino. Nós estamos aqui, a glória, aleluia, do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus aqui já, aleluia. Só crente espiritual vai entender essa mensagem que eu estou falando, porque não podemos nos conformar de viver aqui carnalmente dizendo, mas não trazer a glória do Espírito Santo. Se eu venho para a igreja, irmão, eu não sinto nada, não sinto alegria, eu não tenho vontade de ter visões, eu não tenho vontade de ver anjos, eu não tenho vontade de ver nada, então tem alguma coisa errada. Eu estou vivendo dentro do primeiro templo, do primeiro tabernáculo. Eu não estou tendo acesso ao segundo tabernáculo. E Paulo estava dizendo isso com relação às nossas vidas. O apóstolo Paulo estava dizendo isso com relação, aleluia, ao nosso dia a dia. Nós precisamos ter um momento de adoração a Deus, e aquele momento de sentir a presença de Deus. Aquele momento de sentir que Jesus Cristo abriu o céu e estendeu as mãos e está dizendo, meu filho, não temas. E você tem aquela convicção e certeza de dizer, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a proteção de Deus, eu sei que o Senhor está, aleluia, conduzindo a minha vida, está conduzindo a minha casa, está conduzindo a minha família. Então eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu levanto a minha mão sem ninguém mandar, porque eu sou servo, eu não sou carnal, eu sou espiritual. Eu glorifico meu Deus por vontade própria, por livre-arbítrio, porque o Espírito que está em mim está me dizendo, você não é carnal. Eu não posso, irmãos, eu não posso
dentro deste lugar. Isso aqui é casa de... Não é uma casa qualquer, um lugar qualquer, não. Não é a sua casa, não é a casa do seu vizinho. Aqui é a casa do teu Senhor. É a casa onde você adora, e Deus recebe a adoração e desce a sua glória e faz pairar sobre a igreja o manto, aleluia, da presença do Espírito. Mas se nós ficarmos no primeiro tabernáculo, não vamos sentir nada. Paulo diz: não é possível viver dentro do primeiro tabernáculo e conseguir ter visões celestiais. Não é possível viver dentro do primeiro tabernáculo e ser usado em profecia. Não é possível viver dentro do primeiro tabernáculo e ter revelações do reino de Deus. Ô irmãos, quantos cultos nós participamos? Eu, por exemplo, durante o culto alguém levantava a mão e falava: pastor, me dá licença para dizer algo. Eu digo: diga, irmã. Eu vi um ser de branco passando por aqui, ele tocou na fulana ali na frente. Uma visão que Deus me deu, eu vi. Aí vai lá na fulana cutucar ela, fala assim: é verdade, irmão, eu estava aqui sentindo dor e a minha dor sumiu, porque Jesus desceu aqui hoje. A glória celestial, é o reino espiritual, aleluia, porque nós estamos adorando e invocando. Agora, se não houver adoração e invocação, não haverá a presença do Espírito Santo. Até quando Deus vai falar conosco que nós vamos continuar da mesma forma, irmão? Até quando? Eu vou esperar alguém chegar aqui, pega o microfone: irmão, levanta a sua mão aí, dá um glória. Vergonha, isso é vergonha, irmão. Isso não existe. Nós somos um povo espiritual, adoradores de um ser tremendo. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E creia e tenha convicção que Ele é um Deus verdadeiro, um espírito que se manifesta no meio do teu povo. Dá vergonha de dizer, mas eu vou dizer uma coisa aqui que vocês vão ficar pasmados comigo, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. Você sabia que o reino das trevas, quando se reúne, eles não se conformam com eles começam a fazer o balacobaco deles, vai fazer o socorro. Eles não se conformam se os guias, os tortos não se manifestarem. Eles não se conformam. E para que isso aconteça, às vezes eles ficam trancados dentro de um quarto escuro uma semana, tomando banho de sangue, comendo porcaria, para que quando for feita a reunião deles lá, se manifestem os seus guias. E o crente não está nem aí com a manifestação do Espírito Santo. Não está nem aí com a manifestação da glória de Deus. Não paga preço para nada. Simplesmente não vamos para a igreja, porque é obrigação nossa. Chega lá e senta. Não. O apóstolo Paulo fala: nós não somos carnais, nós somos espirituais. Eu estava numa igreja da Assembleia de Deus do Belém uma vez, e eu vi o coral quando se levantou para cantar. E eu olhei e vi tanta gente no coral, tudo de roupa branca. Eu falei: olha, o coral está com um uniforme bonito, né? Cantando. Muita gente cantando, irmãos. E quando eles começaram a cantar, a glória invadiu a igreja. E eu falei para o pastor, pastor, quanta gente, por que o seu coral aqui veste roupa assim mesmo, branca? Ele falou: que roupa branca, varão? Eu falei: estão tudo de branco. Ele falou: não, varão, cada um está com a sua roupa normal. Quando eu levantei para olhar, não vi mais o povo de branco. Eu falei: Jesus. O povo estava tanto na consagração, na presença de Deus, quando o coral se levantou para cantar, desceu um monte de anjo lá para cantar junto, irmãos. O coral cantava e os anjos juntos, e o fogo descendo no meio da nave da igreja, e a romacala súria, seita, se manifestando a presença de Deus.
E nós estamos aqui conformados com o que eu não entendo. O meu Deus é poderoso, é glorioso, aleluia. Ele manda nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, e o Espírito Santo se manifesta em nosso meio. Se nós, digo de novo, se nós somos crente, se você é crente adorador, o Espírito Santo tem que se manifestar aqui. Tem que haver cura, tem que haver libertação. Se Deus está em nosso meio, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer. Aleluia. Este é o evangelho que Jesus veio, disse. Ele veio fazer o quê? Ele veio abrir os olhos dos os cegos que não tinham Jesus, que não conheciam o evangelho, não conheciam o poder de Deus, não conheciam o Espírito Santo, cegos que não viam nada, que não sabiam de nada. Mas agora sim, nós vemos, nós sabemos, nós conhecemos que Jesus é o nosso Rei, e que Ele enviou o Espírito da verdade para estar conosco. E Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a presença dele é notória. Porque quando existe um povo, irmãos, que nós não estamos vendo mais acontecer no meio do povo evangélico, era: vamos tirar um dia para consagração e jejum, vamos para a igreja jejuar. Aqui, por exemplo, seria um ponto bom, né? Marcar domingo de manhã. Ninguém, irmão, não vai passear para canto seu nenhum. Esse domingo você vai tirar para adorar o Senhor teu Deus. Vamos tirar um dia de jejum. Vamos lá para a igreja. Não, vou parente, larga seu parente que ele não vai te levar para o céu, não. Vem para a igreja que Jesus vai te levar para o céu. Vamos tirar um domingo de manhã para nós fazer um período de jejum e oração e adoração ao Senhor. Vamos buscar os mistérios da glória de Deus, para que se manifeste em nosso meio a sua presença. As igrejas antigamente era a coisa mais comum, irmãos, era comum, dia de jejum e oração, marcava-se as horas. Quantas vezes nós fomos para a igreja 8 horas da manhã, saímos de lá meio-dia, no jejum e na oração, e Deus manifestava a sua glória. A gente às vezes quase não conseguia nem falar. Quando ia falar com o irmão, já era tomado pelo Espírito Santo e abraçava ele e já saía, aleluia, glória a Deus. E às vezes até, né? Eu tinha meu filho antigamente, imitava até meus pulos, irmão. Quando Deus tomava, eu saía pulando na glória. Meu molequinho vinha atrás também pulando, batendo pezinho, né? Que Jesus estava ali manifestado. Nós vemos que o salmista Davi, ele foi visto pulando, se alegrando, e alguém olhou e falou: esse cara está doido. Ele está como doido. Davi estava numa alegria tão grande a alegria que estava no coração dele, que ele não sabia expressar. Então ele começou a pular, saltar, dançar, porque é isso que o Espírito Santo causa na nossa vida, quando ele se manifesta. É uma alegria incontrolável, é um desejo de gritar, pular, chorar, rir, sem saber o que fazer, porque Deus está manifestado sobre ele. A presença de Deus é algo que descontrola o nosso corpo, a nossa mente, descontrola a nossa voz. A presença de Deus, ela sacode o crente por dentro de uma forma que ele se levanta, porque a presença de Deus levanta o ser humano, irmãos. Tira aquela presença de semblante caído, derrotado. Não, quando ele é tomado, ele levanta a cabeça, ele quer olhar para o céu, ele glorifica o nome do Senhor, porque quanto mais ele sente a presença de Deus, mais ele quer sentir, porque isso é notório. Aleluia. Antigamente a gente vinha para a igreja, eu lembro que na minha conversão, eu como jovem vinha para a igreja, via aquele povo tomado pelo Espírito Santo, aleluia. Eu falava: Jesus, eu quero isso aí, eu não quero mais nada, eu quero isso aí na minha vida. Aí ia para o jejum, para as orações, para os cultos de oração, eu ia buscar a presença de Deus, buscar revelação, buscar autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. Eu disse: Jesus, o evangelho é poder na vida do crente, então eu quero glória na minha vida. E eu ia, irmão, onde tinha oração eu estava lá, onde tinha jejum e consagração eu estava lá, porque eu queria ver o céu se abrir sobre mim, eu queria ver visões do reino do céu, eu queria que Deus falasse comigo, aleluia. Deus falava com aquele povo e disse: Senhor, então o Senhor vai falar comigo também? Mas hoje parece que os crentes não têm desejo nenhum mais por nada.
não, tá bom demais, eu estou cansado, irmão, vou para a igreja, lá tá o canto, depois eu vou embora, vou dormir, estou cansado. Os cultos da semana viram um peso tão grande na vida desses crentes, irmão. Ele não tem alegria nenhuma de estar na casa de Deus. Tem crente que tem peso, ir para a igreja para ele é um peso. Ele está levando um saco de 60 quilos nas costas quando fala, vamos para a igreja, com as costas chega até cá. Ai, igreja, ai. É a vida dentro do templo material. Não tem visão nenhuma dentro do templo espiritual. O crente que tem visão espiritual, ele sabe que um passo que ele dá para dentro da casa de Deus, Jesus está de olho nele dizendo, bem-aventurado meu servo, bendito és tu que estás fazendo dentro da minha casa, né? E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que quando Jesus vier achar fazendo. A Bíblia diz também que o reino do céu, irmão, o dia do arrebatamento da igreja ninguém sabe, nem o Filho do Homem, mas o Pai que está no céu. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se todos nós soubéssemos que dia que seria o arrebatamento da igreja, como é que você se portaria? Se você soubesse que, olha, amanhã é segunda, terça, na quarta-feira, eu tenho certeza, é a quarta-feira que Jesus vem arrebatar a igreja, como eu estaria hoje? Chorando. Na quarta-feira, meu Deus, só tem 3 dias. Jesus, tem misericórdia, estou cheio de coisa errada, me conserta, me ajuda. Eu estou tão frio, meu coração está tão longe da tua presença, eu preciso do teu Espírito Santo. Aí ele vai lembrar, não, Jesus não pode chegar e me pegar assim, não. Jesus não pode chegar e me pegar tão frio, coração tão gelado, né? Com essa má vontade de estar na casa dele, de servir a ele, de adorar ele. Aleluia. Não tem vontade de cantar, de louvar, não tem vontade de fazer nada. Aí ele vai sentir o peso da santificação que Jesus diz, santificai-vos. Agora, o que muita gente ainda não está pensando direito o que Jesus falou comigo na revelação na semana retrasada, não tem mais tempo. Tem mais tempo. Aquele que é santo, santifique-se ainda. O que é sujo, suje-se mais. Não tá, até hoje não se importou. Se não se importou com a limpeza, não é agora que vai se importar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é sujo, suje-se mais, mas o que é limpo, limpe-se ainda. Santifica mais a tua vida, porque a hora está chegando. A hora está chegando e as portas vão se fechar. A porta da graça vai se fechar. Vamos colocar em pé, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E no mundo espiritual você vai ver algo que está acontecendo aqui agora. Jesus está na sua frente olhando para você. Os olhos como chama de fogo, Ele está olhando para você. Aleluia. E Ele está falando isso conosco nesta noite. Você não é carnal, você é espiritual. Você precisa abrir os teus olhos espirituais. Você precisa ver quem é que está te chamando. Jesus está aqui nesta noite, olhando para você. Olhe para Ele. Jesus disse, olhai para mim vós todos os termos da terra e sereis salvos. Você que ainda não sente a alegria da salvação, é crente, está na igreja, mas não sente. Jesus está dizendo para você olhar para Ele nesta noite, ouvi-lo porque Ele está te chamando para os braços da alegria. Você vai orar agora, vai pedir a Deus, Deus me tira desse mundo carnal, eu estou sem visão, eu não estou tendo visão. Eu sei que há muitas pessoas aqui nesta noite, estão presentes aqui, que a sua visão espiritual está fechada. Eu quero orar a Deus agora, para que o Senhor abra a sua visão espiritual. Que nesta noite você tenha revelações de Deus, até em sonhos. Você tenha revelações em sonhos, dormindo. Jesus vai falar com você. Eu quero que você ore comigo agora, e vai orar pedindo a Deus que Deus quebre, que arrebente essas correntes que estão te separando de Jesus. Que o Senhor abra a sua visão espiritual nesta noite,
e você passe a ser um crente espiritual. O Espírito Santo está aqui nesse lugar nesta noite. Ele vai entrar aonde eu não consigo entrar, entre a divisão da alma e do espírito. Deus vai entrar lá, no profundo da sua alma. Oramaia, Súria. Oh, aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Entra, Jesus, aonde eu não consigo entrar. Entra a divisão da alma e do Espírito, Senhor, nesta noite. Pai amado, Pai da glória, a Tua palavra foi pregada, foi anunciada. Meu Deus, que o Teu Espírito possa despertar esta vida. Ainda hoje, Senhor, ainda hoje, entra lá onde eu não consigo entrar. Entra dentro da divisão da alma, do Espírito deste irmão, desta irmã. Pai amado, desperta ele nas madrugadas, visita ele, visita ela. Senhor, entra de uma forma profunda e poderosa, renova os dons do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor deu para esta irmã, para este irmão. Renova o dom da visão, da revelação, o dom da profecia. Meu Deus, entra, meu Pai, de uma forma rica e poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo nesta noite, Senhor, haja uma grande obra na vida do Teu servo, da Tua serva. Oh, meu Deus, traz um despertamento poderoso e uma visão gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu Te glorifico, Jesus. Amém e amém.